Nesse mês da consciência negra, queria falar sobre uma polêmica que, apesar de já existir há muito tempo, ganhou volume nas redes recentemente: a polêmica sobre o pardo. De acordo com os critérios de autodeclaração do censo de 2022, o pardo seria aquele que se identifica como, abre aspas, mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta, parda e indígena, fecha aspas. Aqui, vamos discutir especificamente a categoria do pardo com a mistura autodeclarada entre pretos e brancos, embora saibamos que no Brasil essas misturas em grande parte não sejam simplesmente binárias. Inclusive, as pessoas podem se perguntar por que o termo pardo e não o termo mulato, moreno ou mestiço, que sempre foram muito mais disseminados entre a população. Os termos mulato e mulata estão caindo em desuso por conta do significado racista de comparação entre a mula, um animal oriundo do cruzamento entre espécies, e as pessoas que possuem ascendência branca e preta. Já o termo moreno, segundo a pesquisadora Verônica Tosti da FLOM, não poderia ser utilizado por se referir a uma gama maior da população, inclusive pessoas brancas de cabelo não claro, causando uma dificuldade na medição das desigualdades raciais no Brasil. Por fim, o termo mestiço, além de também ser generalista, reflete uma suposta mistura entre raças, no sentido biológico da coisa, demonstrando uma intenção racista sobre a discussão e afastando as questões étnicas e de cor. O sociólogo Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, na apresentação do livro Tão Longe, Tão Perto, dessa mesma pesquisadora afirma: na verdade, a própria cor, o pardo, segundo o historiador Francisco Bittencourt, tem origem no costume racista dos colonizadores europeus de associar os traços fisionômicos dos povos colonizados e subjugados aos traços dos animais da fauna circundante. O termo pardo, usado desde o século XIV, vem da cor do pardal, um pássaro de penas escuras, conhecido por sua vivacidade e pequenez, como define um dicionário português do século XIX, fecha aspas. Vou levantar aqui alguns pontos sem nenhuma intenção de esgotar o debate e na tentativa de mostrar como ele é complexo. Primeiro ponto. Concordo que pretos e pardos fazem parte do grupo negro da sociedade, uma ideia construída ao longo do tempo pelos movimentos negros organizados e que faz todo sentido para o fortalecimento da luta contra o racismo estrutural que atinge ambos. Afinal, os dados sobre mobilidade social, diferença salarial, analfabetismo, renda, mortalidade por homicídio, entre outros, mostram a semelhança entre pretos e pardos nesse quesito e a diferença entre estes e os brancos. Mas precisamos reconhecer que há nuances de vivência entre pretos e pardos que precisam ser consideradas. Inclusive, porque essa luta não pode se dar somente na força do conjunto, mas também na especificidade do detalhe. Segundo ponto, a maior parte da população negra brasileira é parda, ou seja, são pessoas que possuem uma ascendência multiétnica ou são filhos de pessoas pardas que também possuem uma ascendência multiétnica. Isso mostra como essa discussão é relevante para o nosso país. A pesquisadora Verônica Tosti da FLOM, novamente, afirma, com base em pesquisas qualitativas, que há uma parcela da população que não só se reconhece como parda, mas que é reconhecida pelos outros como parda, com base nas características fenotípicas. Além disso, a mesma autora ressalta que há todo um arcabouço de estereótipos construídos em relação ao pardo. Sugere que a menor percepção de discriminação racial que o pardo possui, em relação àquela que o preto percebe, pode estar ligada a uma confusão gerada pelos estereótipos que acompanham essa população. Da FLOM afirma, abre aspas, fetichização, exotização e erotização das mulheres pardas e ou mulatas e a representação dos pardos e ou mulatos como o epítome da brasilidade, malandragem e amálgama das raças, frequentemente com ideias implícitas de degenerescência racial resultante da miscigenação, são comumente vistos no Brasil como representações positivas para a autoestima dos indivíduos desse grupo, em vez de serem compreendidas como manifestações de racismo e sexismo e, portanto, de formação de estereótipos que oportunizam a discriminação. A autora elenca 3 estereótipos principais direcionados à população parda. O primeiro seria o do transfuga, que seria o indivíduo não branco de boa educação que busca se integrar à sociedade branca, abre aspas, traindo seus irmãos de raça. Rejeitado ou ironizado pelos brancos, apesar de suas excelentes qualidades artísticas e culturais, seria o famoso negro de alma branca. O segundo é o mestiço malandro, que seria associado à imoralidade, ao ócio e à preguiça. Muito presente na literatura, como em O Curtiço, Macunaíma, Triste Fim de Policarpo Quaresma,
Memórias de um Sargento de Milícias, entre outras obras. O estereótipo do malandro foi atribuído à população mestiça e à preta de certa forma, e a todos os aspectos culturais ao qual se ligava, como ao samba, à capoeira e a algumas figuras de religiões de matriz africana. O personagem da Disney, Zé Carioca, amigo brasileiro de Pato Donald, foi criado com o intuito de representar essa malandragem mestiça, em um contexto de aproximação entre os governos Vargas e Roosevelt. E, por fim, o estereótipo da mulata erotizada, que acompanha as mulheres pardas e pretas desde o período colonial. Dentro dessa visão, tais mulheres estariam à disposição do homem branco, estando expostas ao estupro, à dominação e à vulnerabilidade. Ao contrário da mulher branca, que teria qualidades ilibadas, a mulher mulata ou parda seria exaltada por suas supostas qualidades sexuais. Esse estereótipo esteve e ainda está representado no cinema, na literatura e na sociedade de uma forma geral. São todos estereótipos ligados à população mestiça, mas que também se estendem à população preta. O que chama a atenção é que em pesquisas sobre estereótipos, apresentadas na obra de Daflon, é mostrado que pretos e pardos são amplamente atingidos por um estigma em comum, mas também com peculiaridades. Enquanto os pretos, em alguns recortes, são apresentados como pouco inteligentes, brigões e humildes, os pardos são vistos como traidores, hipócritas, marginais e não puros. Analisando os resultados de pesquisas do começo desse século sobre a percepção dos entrevistados sobre as qualidades e atributos negativos e positivos com base na cor, a autora afirma, abre aspas, pode-se sugerir que os pretos mobilizam um imaginário mais associado a estereótipos benevolentes, como os da vítima, do escravo, do indivíduo sem oportunidades, primitivo e pouco capaz, e que quando os indivíduos rompem as expectativas geradas por esses estereótipos, um racismo extremamente hostil e aversivo pode irromper e se manifestar. Os pardos, por sua vez, parecem inspirar menos simpatia, sendo associados a estereótipos que ressaltam mais sua suposta condição de marginalidade e imoralidade. Fecha aspas. Terceiro ponto. Há também a questão dos privilégios que pessoas pardas podem ter em relação a pessoas pretas, por possuírem uma maior aceitação em alguns espaços, ou mesmo o uso intencional desses privilégios por conta dessa aceitação, escondendo-se a própria negritude. Daflon identifica, por exemplo, que em situações de maior escolaridade, os pardos são mais aceitos em grupos brancos do que os pretos, que identificam grande discriminação nesse contexto. Inclusive, seria por esse motivo de maior aceitação dos pardos nos meios brancos conforme o aumento da escolaridade e renda que explicaria o maior número de casamentos entre brancos e pardos nessa situação, e uma menor consciência de discriminação por parte dos pardos. A pesquisadora ainda relembra que essa dinâmica mostra que o embranquecimento seria um processo controlado pelos brancos, que estariam em posição de validar ou rechaçar as possibilidades de mobilidade social e assimilação dos não brancos. E eu peço licença nesse ponto para me estender um pouquinho mais. Essas vivências estão amparadas pelo ideal de branqueamento que permeia a nossa sociedade desde o século XIX, como forma de se resolver, entre aspas, a questão do negro no Brasil. O ideal de um Brasil mestiço, cheio de democracia racial e agradável a todas as raças, inclusive, vem como um desdobramento posterior desse movimento que começa no século XIX. O fato é que, em geral, entende-se que o pardo sofre menos exclusões do que o preto, de acordo com a gradação do seu fenótipo em direção ao branco, recebendo maior aceitação no que diz respeito à sociabilidade nos meios brancos, nos ambientes familiares brancos e demais espaços. A primeira coisa é que, se formos analisar os dados socioeconômicos brasileiros nos últimos anos, já mencionados aqui, a proximidade entre pretos e pardos é grande. Em segundo lugar, a culpa da racialização do pardo como um ser em gradação fenotípica não é do pardo em si, mas do grupo dominante branco que determina e a utiliza a seu favor quando é conveniente. Inclusive, essa racialização ela é ambígua, pois pode ir do desejo em relação à mulata ao desprezo pelo mestiço malandro visto como alguém propenso ao crime. Por fim, é importante lembrar que no fundamento da eugenia e do darwinismo social, que estão na base dos movimentos racistas organizados mundo afora, o pardo é considerado uma degeneração que deve ser eliminada. Ou seja, por ser fruto de uma, abre aspas, mistura de raças, que é inaceitável para esses grupos, o pardo é visto como uma abominação. Isso está nas ideias do Gobineau, do Lombroso, do Nina Rodrigues, Renato Kell, Monteiro Lobato, no nazismo, na Ku Klux Klan, etc.
Portanto, em um mundo completamente dominado por essas ideias, nós, os pardos, seríamos eliminados, sem nenhum privilégio. Complexo, né? Inclusive, é importante lembrar, essa questão de raças humanas é uma construção social feita por aqueles que racializam grupos. Biologicamente, esse lance não faz sentido nenhum. Verônica Tost da Flon afirma, abre aspas, as percepções de cor envolvem processos sociais complexos, associados a condicionamentos socioculturais que sensibilizam os indivíduos para determinadas características físicas humanas e atribui-lhes importância e significado. Fecha aspas. A autora ainda relembra que no mundo colonial português as ideias de pureza racial remontam à época das guerras de reconquista e foram utilizadas dentro de Portugal contra islâmicos, judeus e outros grupos considerados não brancos, na tentativa de tirá-los de espaços de poder. Na colonização do Brasil, o início da miscigenação se deu entre brancos e indígenas, especificamente de forma violenta, entre homens brancos e mulheres indígenas. Os chamados mamelucos são frutos desse processo. Janaína Bastos, no livro 50 Tons de Racismo, analisa justamente essa miscigenação inicial, regrada pela prática do cunhadismo. Tal prática se configurava na adaptação que portugueses fizeram da tradição de povos indígenas do litoral brasileiro de firmar alianças através do oferecimento de mulheres da comunidade para casamento. Os colonizadores, então, transformaram essa prática, tomando mulheres indígenas para si, em uma estratégia de aliança com certos grupos originários para a consecução da dominação territorial. Com o aumento do uso de mão de obra escrava africana e com os mesmos processos permeados, na maior parte das vezes pela violência, a miscigenação gerou aqueles que foram chamados de mulatos, que seriam a mistura entre brancos e negros. Inclusive, a ambiguidade de tratamento em relação aos mestiços vem desde o começo. A autora relembra que desde os primórdios do tráfico de escravizados africanos ao território que viria a se tornar o Brasil, havia a possibilidade de filhos oriundos dessa mistura, provavelmente na maior parte das vezes acontecida através do estupro das mulheres negras escravizadas, receberem a alforria ou ocuparem cargos de maior confiança pela falta de mão de obra branca. Da Flon, entretanto, relembra que ao mesmo tempo em que mestiços livres podiam ocupar algum lugar de maior destaque na lógica colonial, também podiam ser violentados e excluídos de espaços de poder, por uma suposta impureza sanguínea, se assim fosse conveniente para as elites brancas. Isso já nos séculos XVI e XVII. A fundação dos estereótipos da mulata sensual e do mulato soberbo, insubmisso e arruaceiro é dessa época. De qualquer forma, essa dinâmica teria criado na América Portuguesa um misto entre a ascensão de mestiços na estrutura de poder e a institucionalização de uma violência contra essa mesma população, que na maior parte das vezes era equiparada àquela sofrida pelos pretos. Bastos afirma, abre aspas, no colonialismo, a identidade e a posição social conferidas aos mestiços como sujeito ora integrado, ora rejeitado, variavam conforme o contexto, a situação, os envolvidos nela e os interesses políticos. Fecha aspas. Já no período da abolição da escravidão, a questão do pardo volta a assombrar as elites brasileiras em outros moldes. Preocupadas com o lugar que pretos e pardos ocupariam na nova dinâmica e absorvendo as ideias do darwinismo social que chegavam da Europa, passaram a encarar o mestiço como um entrave degenerado que ameaçava a pureza racial das elites brasileiras frente ao progresso republicano. O romance O Mulato, de 1981, de Aloysio Azevedo, reflete bem essas ideias. As visões de que o mestiço seria uma abominação racial permeiam a cabeça das elites da época. É por isso, segundo da Flon, que autores como Oliveira Viana e Nina Rodrigues o consideram, por ser fruto de uma hibridização racial, entre aspas, como um desequilibrado, dotado de uma instabilidade orgânica e propenso à violência. Essa crucificação do pardo, entretanto, perde força quando as elites percebem a mestiçagem do Brasil como algo incontornável. A identidade brasileira, portanto, deveria passar por ela. Em outras palavras, o problema do negro entre o final do século XIX e início do XX seria resolvido pelo branqueamento. A vinda em massa, patrocinada pelo Estado de imigrantes europeus, principalmente italianos, para o Brasil, assim como a apresentação de projetos de lei para impedir a entrada de africanos e asiáticos no país, são práticas desse contexto. De acordo com Daflon, no decorrer do século XX, a visão sobre o mestiço encarou variações. E aqui eu vou citar uma série de correntes de pensamento sobre o mestiço,
né? Como uma construção social mesmo. Então, às vezes pode ficar um pouco cansativo, mas é importante mencionar. Por exemplo, a visão do mestiço como uma representação do valor das 3 raças para a construção da nacionalidade brasileira. Isso foi demandado no momento político das décadas de 30 e 40. E essa visão, além disso, nunca largou os estereótipos ligados aos não brancos racializados. O Gilberto Freire foi o maior exemplo, embora não o primeiro, dessa tradição. Tem uma outra corrente, por exemplo, que identificava que no Brasil a ascensão social fazia com que a barreira de cor e o preconceito racial fossem superados, como os estudos do estadunidense Donald Pearson. Tem os estudos também que contradizem esses últimos, como os de Horaci Nogueira, que defendia a tese de que no Brasil existia um preconceito de marca, ou seja, quanto mais características negroides uma pessoa tivesse, independentemente da sua posição social, maior seria o preconceito, indicando que pardos, quanto mais brancos fossem, mais integrados poderiam se tornar ao mundo dos brancos. Há também a afirmação provocativa do Alberto Guerreiro Ramos de que as elites brasileiras, supostamente brancas por conta da alta miscigenação, usariam o negro como objeto de estudo para se aproximar da brancura europeia. Especificamente, no caso do Alberto Guerreiro Ramos, as elites brasileiras do Nordeste. Tem também a pesquisa do Fernando Henrique Cardoso, do Otávio Ianni, que procuraram identificar o conflito entre negros e o mulato na disputa pela aproximação aos privilégios brancos. O estudo do Florestan Fernandes sobre o uso que as elites brancas fazem da subalternização do negro e do mestiço como uma forma de manter seus privilégios patrimoniais e suas posições sociais, além do incentivo à miscigenação como uma campanha racista que visava o desaparecimento do negro. E também tem as correntes de pensamento que, ao analisar a possível mobilidade do mestiço e sua característica de híbrido, como com a possibilidade de ascensão social, afirmavam que ele era utilizado pelas elites para sustentar a ideia de democracia racial, acabando por culpabilizá-lo pela dificuldade de formação de uma consciência negra organizada no Brasil, já que o pardo também se aproveitaria de seus privilégios por ser mais branco, negando sua negritude. Por fim, a visão defendida pelo Movimento Negro Unificado, que em seu programa de 1982 buscava desmistificar a falácia da democracia racial brasileira. Para isso, o movimento defendia, e ainda defende hoje em dia, o não uso do termo pardo, e sim o uso do termo negro para designar pretos e pardos. Isto por 3 motivos principais. O primeiro é justamente por conta dos dados estatísticos que apresentam que a realidade socioeconômica de pretos e pardos são muito parecidas. O segundo, para que o uso do termo não promova a ideia da mestiçagem como símbolo de nacionalidade, diluindo a construção de uma identidade negra. E por fim, em um sentido identitário e em uma sociedade que valoriza o branco em detrimento do negro, o uso do termo pardo pode servir para que os indivíduos tentem se aproximar do ideal branco. Quantas visões sobre a questão do pardo, certo? O fato é que no final do século XX, as pesquisas sobre o tema começaram a se direcionar para uma percepção que aproximava a realidade do preto e do pardo, já que os dados estatísticos que começaram a ficar disponíveis mostravam justamente essa tendência. O racismo, de fato, divide principalmente de uma forma geral o acesso a direitos e privilégios entre brancos e não brancos. Antes de eu partir para o próximo ponto, não deixem de curtir, favoritar, comentar e seguir o História dos Conceitos na sua plataforma de áudio favorita. Se estiver ouvindo pelo Spotify ou pela Apple Podcast, avalie o podcast com 5 estrelinhas. Isso ajuda bastante o projeto. Me segue também lá nas redes sociais, @História dos Conceitos. Quinto ponto. Há sim um silenciamento de pessoas pardas dentro do movimento negro. Não é um silenciamento generalizado, não. Mas ele acontece no sentido de diminuir a experiência do pardo em relação à experiência daquele que se considera preto. Eu já vivi isso e conheço algumas pessoas que também passaram pela mesma coisa. Essa questão da não aceitação do pardo dentro do movimento negro, feita por alguns grupos e indivíduos, causa uma confusão brutal nas pessoas pardas e que, por vezes, as afasta do movimento. Antônio da Costa Ciampi, na apresentação do livro Mulato, Negro, Não Negro e ou Branco, Não Branco, da professora Eneida de Almeida dos Reis, fala sobre a formação da identidade. Abre aspas. Se é preciso examinar como o sujeito se auto-identifica, isto, ainda que necessário, não é suficiente. É preciso ainda que haja o reconhecimento pelos outros dessa auto-identificação, podendo fazer com que a construção da identidade ocorra de modo diferente de uma e de outra.
Ou seja, identidades de fato não se definem por características de indivíduos, mas por relações entre indivíduos, sempre em movimento. Daí se pode dizer que identidade é metamorfose. Fecha aspas. Ou seja, um pardo pode se autoidentificar como negro, mas não necessariamente as demais pessoas vão enxergá-lo assim. Inclusive, há pessoas de dentro do próprio movimento negro que o consideram menos negro. É uma confusão de identidade gigantesca. O professor Kabengele Munanga, na introdução do livro, diz, abre aspas, aqui está o dilema da construção da identidade dos mulatos. Teoricamente, eles têm 3 opções. Optar pela identidade de um dos pais, de um dos grupos, construir a sua identidade mestiça, ficar perdidos sem nenhuma opção. Mas a prática social tem demonstrado que, mesmo se o desejassem e o quisessem, os mestiços não seriam vistos totalmente como brancos ou como negros, ou seja, a opção pela identidade do branco não lhes é totalmente franqueada, pois a mestiçagem constitui uma ameaça à identidade daqueles que acreditam na pureza racial. Não são raras as situações de competição acirrada em que os indivíduos mulatos deixam de ser chamados de doutores para se tornarem negrinhos ou negrinhas metidos. Também não são poucos os depoimentos de jovens mestiços discriminados por negros em diversas situações. Fecha aspas. A professora Eneida Almeida dos Reis afirma que a formação da identidade do mestiço de negro com branco é complexa, pois muitas vezes não consegue se encaixar nem em um lado nem em outro, embora sofra as opressões do racismo. Segundo ela, muitas pessoas mestiças passam a vida ocultando seu lado negro para serem mais aceitas. Porém, eu complemento essa reflexão. E quando alguma dessas pessoas deixa de esconder seu lado negro, se identificando com a negritude e acaba encontrando alguém que as diz: mas você nem é tão negro assim? É um choque na formação da identidade dessa pessoa. É uma coisa pela qual muitas pessoas pardas já passaram. Inclusive, no que diz respeito à percepção das pessoas sobre a sua própria cor, é possível perceber nas pesquisas analisadas por Daflon e Bastos que há diversos fatores que influenciam a forma como as pessoas mestiças se autodeclaram, como a condição socioeconômica, quanto mais rico, menor a identificação com a negritude, sendo o inverso também verdadeiro, e a localidade. Como disse Alberto Guerreiro Ramos, abre aspas, no Brasil, o negro é mais negro nas regiões onde os brancos são maioria, e é mais claro nas regiões onde os brancos são minoria. Fecha aspas. Bastos, baseada em exemplos, relembra que uma pessoa parda, se vive grande parte da sua vida cercada por pessoas pretas, pode desfrutar de privilégios e tratamento diferenciado, passando a se considerar mais próxima do branco ao negar sua negritude. Porém, a partir do momento em que essa pessoa passa a conviver por algum motivo em espaços dominados por brancos, ela é relembrada de que branca ela não é, ganhando a abertura para resgatar sua identidade negra. A autora ainda afirma sobre o questionamento da brancura ou negrura do pardo, abre aspas, devido à experiência ambígua de vivência tanto do racismo velado como da relativa naturalidade ao transitar por determinados contextos, o sujeito menos negro nem sempre percebe a natureza das situações de preconceito e discriminação das quais por vezes é vítima, o que termina por gerar conflitos internos. Assim, o mestiço experimenta o conflito de ora ser aceito, ora ser rechaçado, podendo ser rejeitado tanto num ambiente predominantemente branco, que pode considerar seu grau de branquecimento como insuficiente, quanto num contexto predominantemente preto ou negro, pois o branqueamento relativo da pessoa menos negra pode dificultar seu reconhecimento, seja como integrante do grupo negro, seja como vítima de racismo. Fecha aspas. Ainda, a autora, baseada nos estudos de Iraí Carone e Maria Aparecida Bento, relembra que a própria branquitude no Brasil é atravessada pela questão da mestiçagem. Branquitude é o lugar de poder relacionado à experiência branca, que molda a forma como os indivíduos brancos usufruem do privilégio racial branco. Esse privilégio abarca vários aspectos da realidade, culturais, econômicos, psicológicos, etc., colocando o branco como modelo universal de humanidade. Tendo em vista que no Brasil a questão de ser negro está mais ligada a fatores fenotípicos, de localidade e de condição socioeconômica, o branqueamento através da mestiçagem pode definir que não só os brancos puros, entre aspas, desfrutem dos privilégios da branquitude, mas também os mestiços, de forma relativa e de acordo com a forma como são racialmente vistos pela sociedade. É por isso também que o mestiço identificar-se como negro é um importante ato político por si só, na medida em que reconhece e procura negar esses possíveis privilégios. E o último ponto.
Há pouco tempo, surgiu nas redes a discussão sobre parditude, na qual se defende a criação de um grupo separado para se trabalhar a experiência e a identidade do pardo. Não acho que o caminho seja dividir pretos e pardos em grupos distintos, pensando os pardos de dentro da negritude. Mas a gente não pode também colocar essa discussão e as pessoas que tentam fazê-la em um não lugar, através de um rito de cancelamento que é muito próprio das redes sociais. Enfim, ao invés de desmobilizar a luta contra o racismo, e se feita nos termos adequados, a discussão sobre o pardo fortalece o debate sobre a negritude, para se avançar na superação da dúvida dos pardos sobre qual lugar ocupar, no sentido de se reconhecer negro, para que as políticas de ação afirmativa sejam aplicadas devidamente e para que a luta antirracista seja ampla e de fato popular. É preciso que se enfrente essa questão. Há um lugar para esse debate. Por complexificar as coisas pode ser incômodo, mas há. É isso então, pessoal. Agradeço pela atenção. É um tema bastante complexo. Coloquei bastante citações aqui porque é necessário, né? E eu espero vocês aí nos próximos episódios do História dos Conceitos. É isso aí. Um abraço.